Boa tarde. Fábio Nasri, Ame São Paulo. Vamos aqui para mais um Café com André Luiz. Hoje nós vamos falar de um capítulo desse livro aqui, Entre a Terra e o Céu. É um livro muito legal, eu acho esse livro fantástico. É um livro de 54, ele foi psicografado pelo Chico, editado por André Luiz. E o que a gente vai trazer hoje para vocês de reflexão? Nós vamos trazer um dos casos, né? O livro trata de vários casos, como sempre é a literatura de André Luiz. E aqui nessa obra nós vamos falar do caso do Júlio. Né? O Júlio, ele era uma criança, fruto do relacionamento do Amaro e da Odila. A Odila precocemente desencarnou. E deixou o Amaro com duas crianças, dentre elas o Júlio. O Amaro se casou novamente, casou-se com a Zulmira, e a Zulmira tentava cuidar das crianças, mas o Júlio era algo muito especial para o Amaro. E a Zulmira tinha ciúmes disso, e ficava muito enciumada pela atenção que o Amaro dava para o Júlio. Em contrapartida, a Odila, que desencarnou cedo, desencarnou muito fixada em impulsões de uma mulher jovem. Né? Então ela tinha muitos ciúmes do Amaro quando ele se relacionava com a Zulmira, porque ela tinha essa necessidade, essa pulsão. Né? E ela ficou ligada nisso, e a Zulmira também. Então as duas acabaram se conectando nessa vibração, né, da mulher mais jovem, enfim. E a Odila então começou a obsedar a Zulmira à noite, nos sonhos, ela reclamava, né, que a Zulmira tomou o lugar dela, enfim, aquela situação que o espírito da Odila optou por vivenciar. Quer dizer, essas são opções espirituais. Né? A gente faz essas opções, a gente faz opções o dia inteiro de com quem você quer se ligar, com quem você quer se relacionar, não só a nível interpessoal, mas a nível de opções de ideias, de vontades. Né? Quer dizer, o que povoa a sua mente. Né? Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Né? E a Odila, então, ela estava muito fixada nessa questão, né, da injustiça dela ter desencarnado cedo e tal, e estava, de fato, atrapalhando bastante a Zulmira. Mas aí teve uma situação na qual a família, e a Zulmira, né, por sua vez, nutria certas vontades de um dia, sabe aqueles pensamentos vagos que a gente tem às vezes, né? Que bom se fulano não existisse, né? Deus me perdoe, mas olha, se fulano morresse não ia ser ruim pra gente, né? Sabe aquelas coisas idiotas que a gente fica às vezes passando pela cabeça e vamos combinar, isso passa pela cabeça de todo mundo, ninguém aqui é, ninguém aqui é santo. Mas o fato é que quando isso acontece, tem, deixa aí. Mas a Zulmira não, a Zulmira começou a cultivar essa ideia. Né? Puxa, se o Júlio não existisse, o Amaro ia me dar mais atenção, tal. E o que acontece? Quando a família foi para a praia, o, o Amaro ficou cuidando da outra filha e o Júlio se afastou um pouco, foi lá para as ondas e a Zulmira olhando. Só que a Zulmira deixou. Falou assim, deixa ele lá. O fato é que veio uma onda e o Júlio se afogou. E quando ele veio à superfície, ele já estava inconsciente. Aí a Zulmira começou a gritar. Veio nela uma sensação de culpa muito grande. Né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que pensa, porque vai que acontece. Né? E tentaram reanimar o garoto, enfim, o Júlio desencarnou e o Amaro ficou muito bravo, culpou a Zulmira e a situação da Zulmira ficou pior ainda.
E aí a Odile, então, obsedou ela com um pouco mais de propriedade, porque ela, além de tudo, foi descuidada com o filho dela que desencarnou. E a situação ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Se a Odília já tinha um caráter obsessor por conta da Zulmira agora, então a coisa ficou muito pior. E a Zulmira começou a ficar mais adoentada, mais de cama. E aí tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é uma passagem onde o André começa a observar mais esse caso, e chega um dia o mentor fala, olha, as duas estão lá se engalfinhando, foram lá para a praia, vamos lá. E nesse dia o André chega na praia e vê muitos espíritos que estão se tratando lá. Ele começa a achar aquilo interessante, ele fala assim, nossa, tem muitos espíritos doentes que são trazidos aqui, ainda encarnados, mas muita gente que se trata de outras doenças, né? E o mentor falou, não, é o prana do mar, né? O mar tem uma capacidade de trazer esse tipo de fluido, né? E isso me traz uma reflexão do prana, da energia e tal, né? Que a gente acaba ao entrar em contato com o divino, né, seja através de uma prece, de uma oração, ou através do contato com a natureza, a gente está se refazendo. Isso é bom. E aí, uh, no desenrolar da história, né, aparecem outras situações de crianças que desencarnaram e vem o tema, que é um dos temas que eu acho legal da gente tratar hoje, que é o desencarne infantil. Esse é um tema meio tabu, eu acho, em muitas crenças, né? Porque, de certa forma, é algo que parece contrassenso com a lei divina, né? Um ser tão jovem, né? Às vezes, crianças que nascem com problemas, né? Cadê Deus? Né? Isso não é justo, né? Que Deus é esse, né? Levar o meu filho tão cedo, né? Isso não pode, eu não acredito em nada, então as pessoas brigam com Deus, brigam com a crença, né? E mesmo em muitas crenças, isso não é lá muito explicado, né? Talvez o pessoal do Oriente, né, o hinduísmo, o budismo, explique isso melhor, ou encare isso melhor do que numa cultura judaico-cristã na qual a gente está inserido. Né? Mas aí entra a questão do espiritismo, que eu acho importante. Né? Porque tem outras crianças, e aí o André e o mentor são levados a visitar um lar onde essas crianças estão. E que a coisa começa a ficar interessante. Primeiro que eles foram para um lar onde estavam sendo cuidadas cerca de 2.000 crianças. 2.000. Alocadas em casas de 12 pessoas, 12 crianças em cada casa. Ou seja, era uma estrutura enorme. E para cada dessas 12 crianças tinha uma pessoa que cuidava e uma pessoa que supervisionava. E o mais legal é que frequentemente essas pessoas que eram responsáveis diretamente pelo cuidado dessas crianças eram pessoas que haviam eventualmente cometido questões no passado de descuidar de crianças, ou não foram mães que souberam honrar o seu compromisso, ou de alguma forma pessoas que não respeitaram as questões relacionadas à infância e agora eram colocadas em situações onde elas poderiam treinar esse cuidado. E o mais legal também é que essas crianças continuavam nesses lares nos seus processos educacionais, continuavam sendo alfabetizadas, continuavam sendo esclarecidas, ou seja, elas iam progredindo no seu crescimento lá. E aí tem algumas considerações que um dia talvez a gente entre sobre quão rápido isso acontece, se é na mesma velocidade que aqui, se não é, porque existem muitas questões aí em jogo. Né? Mas basicamente essas crianças aprendiam e se relacionavam entre si, brincavam tal, e aprendiam e eram educadas numa série de questões. E aí eles pediram para ver o Júlio, né? Só que o Júlio estava numa situação diferente, ele não estava nessas crianças.
Ele estava num quarto, num berço, porque ele ainda estava muito agitado, muito confuso, acordava com agitações, lembrando do lar, lembrando do evento. Né? E eles foram lá ver o Júlio. E na hora que eles olharam o Júlio, eles viram a garganta tinha no perispírito uma falha na glote ali. E aí eles entenderam a história do Júlio. O Júlio foi um espírito que no passado cometeu várias questões menos felizes, se arrependeu e tentou se suicidar, ingerindo um veneno. Esse veneno corroeu parte da corda vocal e por isso que ele tinha aquela marca no perispírito. Ele não conseguiu se suicidar, ele foi socorrido pelos amigos a tempo de não se suicidar, porém ele depois ficou abrigado numa casa de repouso ali, e não contente ele se atirou no mar, no rio, e morreu afogado, desencarnou afogado naquela encarnação. O que explica ele ter sido afogado nessa encarnação enquanto jovem. Isso é uma coisa. Muitas vezes, quando você desencarna nessa situação, como o Júlio desencarnou como espírito na outra, ou seja, absolutamente desorganizado perispiritualmente, com sequelas de ingestão de veneno, sequelas de ingestão do suicídio, o seu perispírito ele nasce com várias imperfeições. Você retorna ao plano espiritual com um perispírito extremamente deformado. E aí, nesse caso, muitas vezes é necessário você passar pelo ciclo de volta, de refazimento da forma humana perfeita no útero, para reassumir depois no mundo espiritual um perispírito um pouco mais em condição. Foi o que aconteceu com ele. Né? Ele passou pela experiência de renascimento. Lá no útero da Odília, o perispírito dele recebeu uma nova reorganização, encarnou, mas ele tinha um tempo curto de vida, porque, na verdade, ele tinha que desencarnar naquela situação, isso era uma coisa absolutamente planejada, porque ele tinha outras questões a serem realizadas. Né? Havia aquela necessidade do espírito do Júlio desencarnar, mas a atitude da mãe pode ajudar nisso? Pode. E aqui eu não estou falando da Zumira, estou falando da atitude da mãe de um modo geral. A mãe, né, ela recebe do plano divino a maternidade, né, que é um baita de um desafio. E ela pode assumir essa maternidade ou assumir o papel, ele usa esse termo no livro, de fêmea. Né? Um comportamento mais animalizado, entenda animalizado não no sentido da palavra, mas no sentido da pessoa assumir sua postura e não dar vazão ao legado recebido na maternidade. Isso vale para a paternidade também. Ou seja, quando a gente não entende o presente que Deus deu para a gente através da maternidade e assume uma postura simplesmente animalesca, de angariar bens cada vez maiores, de querer progredir simplesmente sem se importar com o legado que Deus nos deu, de certa forma, a gente pode inconscientemente favorecer até um desencarne precoce daquele espírito que nos foi dado. Que talvez, de certa forma, o Júlio ia desencarnar mesmo, talvez desse jeito, talvez não nessas circunstâncias, ou talvez sem que a Zulmira tivesse essa assunção de culpa. Mas o fato é que esse papel da mãe é algo fundamental. E aí ele vai além, né? Ele fala um pouco de como as crianças estavam sendo criadas. Estamos falando de 54, né? Imagina hoje. Onde os valores são que os filhos tenham cada vez mais educação cultural, no sentido de se tornarem pessoas cada vez mais com tempos destinados a desenvolvimento intelectual, o excesso da aposta no intelectual, né? Cada vez mais tempo na escola, cada vez mais aulas, cada vez mais estudos, cada vez mais provas, cada vez mais para o desenvolvimento intelectual. Isso tudo não é ruim.
O ruim é quando isso é tudo ou isso é o excesso. Porque o maior legado que a gente pode dar para as crianças é o ensinar o amor, o ensinar a amar. A doutora Marlene tem uma passagem que eu gosto muito, que ela fala assim, escuta, uma vez alguém chegou para mim e falou assim, como é que é esse negócio de amar? Né? Eu não sei como é que é isso, não sei como é que é amar, não sei como é ser amado, eu não tenho isso desenvolvido. Né? E aí ela falou assim, meu filho, começa angariando simpatias, começa angariando simpatias de pessoas que comecem a gostar de você. Você vai receber essa emanação de alguém que gosta de você. E aí você vai começar a destilar, você vai começar a perceber que emanação é essa. E na hora que você perceber que emanação é essa, você vai ter condição de replicar isso e começar a discernir, essa é a palavra, o que é uma emanação de amor genuína. E se a gente não tiver discernido isso dentro de nós, a gente não vai conseguir passar isso para o nosso filho ou para qualquer outra pessoa. Né? E é fundamental que a gente passe, porque essa bagagem da capacidade de amar é que é, é, vai colocá-lo numa situação de boa chegada no plano espiritual, porque lá, quando ele for desencarnar, o seu filho, né, ele não vai ser classificado se ele tirou A, B, C, 10, 8, 9 na escola, se ele construiu alguma coisa maravilhosa. Tá? Lógico que isso tem valor, mas ele vai ser alocado segundo a sua capacidade de amor. É isso que vai diferenciar no mundo espiritual. Por quê? Porque é isso que te aproxima do divino. E não é para lá que a gente quer ir quando a gente encarna. A gente não está tendo experiências na carne para se aproximar disso que seja o divino. Então, esse é o problema, essa é a questão. Né? Então, as mães, elas têm um papel importante, não só na instrumentalização da capacidade de amar da criança, como também da responsabilidade, inclusive, por aquele espírito retornar ao plano espiritual no tempo que lhe é devido, não antes da hora. Casos como Júlio já são pré-determinados. E aí é beleza, porque a gente então começa a encontrar resposta para uma série de situações. Né? E com isso diminui essa sensação de revolta, essa sensação de que Deus não nos acolhe, né? Porque aí se explica, inclusive a evolução do Júlio, que, por sinal, voltando ao caso do Júlio, né? Lá com o mentor, existe essa questão, e agora? O que a gente faz com o Júlio? O Júlio está perturbado, chama pela mãe e tal. E aí um outro ponto. A Odila estava tão fissurada na Zulmira, tão fissurada ali naquela ligação, que ela esqueceu o papel de mãe, ela não era capaz de visitar o Júlio, nem em espírito. Eu ia perguntar, por que a mãe não vem? Porque ela não tem condição. Ela vai perturbá-lo mais ainda. Quer dizer, ela não era capaz de ajudar o filho dela. E o Júlio, por sua vez, né, qual será o destino dele? Ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar porque só através da reencarnação ele vai conseguir continuar sua trajetória espiritual. Então o Júlio vai ter que reencarnar. Não tem jeito. E adivinha onde ele vai reencarnar? Ele vai reencarnar como filho da Zulmira. Vai voltar para o pai, vai voltar para o lar, para a mesma irmã. E aí a história vai se refazendo. E no futuro, sabe quem vai ajudar a restabelecer a harmonia do lar? A Odila. Porque, gente, nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. E a gente tem a natureza da possibilidade da evolução. Tudo que acontece aqui na Terra hoje, no nosso ambiente encarnado, através das nossas relações familiares, de amizade, são passageiras. São espíritos que estão andando como a gente. Eles não são nossos. Eles estão ao nosso lado, para o nosso bem. No dia que a Odila entendeu isso, ela começou a decidir trabalhar em prol dela mesma, porque ela assumiu a maternidade que ela havia deixado. Não é bonita essa lição?
Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, né? Sabe, cuidado com a maternidade. A maternidade é um bem inalienável. Não dá para você passar para outra pessoa. E nem a paternidade. Tá? É importante que o casal perceba que tem que dar as noções de amor para o filho, não só as noções intelectivas da vida, mas a capacidade de amar. Isso precisa ser treinado. Isso precisa ser treinado no lar, no dia a dia, entre o casal, e estabelecer relações de fato de amor. Não adianta colocar seu filho na melhor escola, no melhor currículo, mandar ele para fora, na melhor universidade, se você não ensinar ele o que é amar. E é difícil. E que as crianças têm a sua história. As crianças têm a sua história. São espíritos antigos que têm questões que não pertencem necessariamente a nós. Então, aceitar esse espírito no nosso lar é um compromisso e a gente deve honrá-lo. Ficamos por aqui. Forte abraço. Até o próximo Café com André Luiz.